A paz, meu querido, seja bem-vindo a um café e um testemunho. E o testemunho de hoje é com o nosso pastor Fabiano. Pastor Fabiano, seja bem-vindo aí. Tudo Muito bem? obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nessa manhã e eu sei que vai ser um tempo muito proveitoso para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, começamos bem já. Pastor Fabiano, para quem não te conhece ainda, você é pastor da Alagoinha, né? Se apresenta pro pessoal para quem não te conhece ainda. Legal. Meu nome é Fabiano, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Balneário Pissarras, e há 5 anos o Senhor me chamou para o ministério pastoral, né? E eu fui ungido pelo nosso querido pastor Márcio Valadão, líder da nossa igreja, e nós estamos aí na missão em levar novos começos para todos aqueles que o Senhor tem trago até nós, né? Como igreja e como família Lagoinha. Poxa, que benção. Hoje a Lagoinha fica em Pissás, né? Como que foi trazer a Lagoinha para Pissás, né? Uma igreja bem conhecida mundialmente. Como que foi essa transição para cá, para Pissás? Por que Pissás também, né? Sim. O pastor Márcio ele tem uma visão, né, de levar a Igreja Batista da Lagoinha em todas as cidades do Brasil, né? A nossa missão como pastores da Igreja Batista da Lagoinha é iniciar novas igrejas em toda a nação, né? E com esse chamado, o Senhor colocou no nosso coração de estarmos estabelecendo, né, em Pissarras a nossa igreja. E não somente em Pissarras, nós já estamos... Ontem mesmo eu estive iniciando um GC de implantação em Barra Velha, nós já estamos em Camboriú e também estamos iniciando Araquari e em Indaial nós já temos também já estamos iniciando uma igreja, né? Então, o nosso chamado é levar novos começos a todo o estado de Santa Catarina. Que benção. Mas você não começou como pastor, tá? 5 anos como pastor? Como que Cinco foi, anos. como que foi essa trajetória de pastor? Você era líder de jovens? Você discipulava? Como que foi até você se tornar pastor? Conta pra nós. O meu chamado ele começou quando eu tinha 14 anos, hoje eu estou com 32, né? Com 14 anos, em Balneário Camboriú, eu tive uma experiência com o Senhor em uma célula, em um grupo familiar, né? E ali eu entendi o meu chamado. Na época eu não conhecia nada, não sabia praticamente o que era viver uma vida com Cristo, né? Mas ali o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração. E a partir daquele momento eu decidi viver a vida para o Senhor, né? Então, com 14 anos eu tive um encontro com Deus e eu digo que essa experiência, ela transformou toda a minha história. Eu recordo que eu fui batizado, sabe aquelas caixas d'água de, acho que é 2.000 litros, né? Aquela bem... De telha lá? Isso, é. E foi num sítio no interior de Camboriú, recordo num domingo de manhã, e perguntaram nesse encontro, quem que quer se batizar? Eu com 14 anos, né? Disse, eu quero. E ali eu desci as águas, e quando eu desci as águas, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ali algo realmente foi transformado dentro de mim. E na época, escola, amigos, né, das noitadas, das baladas, e eles convidavam e parecia que aquilo tinha se fechado para mim. Aquilo não tinha mais o porquê viver aquilo, porque tinha algo melhor em Cristo. E através dessa experiência, desse tempo, eu comecei a mergulhar no Senhor. E aí sim, estudei, comecei a desenvolver uma célula. Eu tinha célula com adolescentes, aí depois fui para a célula de jovens e fui crescendo na minha vida com o Senhor. Mas o meu coração se transformou totalmente em um coração rendido ao Senhor. Poxa, que benção. E hoje, qual que é as maiores dificuldades de pastorear uma igreja hoje? O maior desafio, Desafio. ele está vinculado a cada um de nós entendemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu vou voltar um pouquinho para a gente poder entender um pouco mais esse processo, né? Então, eu me converti com 14 anos e aos 21 anos eu tive essa oportunidade de me mudar para Belo Horizonte. Eu digo que ali foi um tempo onde realmente eu fui forjado, né? Com 14 anos eu comecei a conhecer o Senhor, mas com 21 eu tive realmente um confronto do Espírito Santo.
E eu me mudei para Belo Horizonte e ali eu comecei a estudar no seminário da Igreja Batista da Lagoinha. E ali eu comecei a permitir com que o Senhor trabalhasse dentro de mim. Porque algo muito interessante é que muitas pessoas elas caminham com o Senhor, mas algumas deixam o Senhor trabalhar dentro delas. Aí é que está o segredo. Talvez você que está nos assistindo hoje, você já frequentou várias igrejas. Mas há uma diferença entre você frequentar um culto, estar em uma igreja, bater o seu cartão no domingo, e aqueles que abrem o coração e deixam Deus trabalhar dentro delas. Esse é o segredo. É permitir Deus trabalhar dentro de nós. Porque muitas pessoas, Júlio, são simplesmente ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas são pessoas que realmente só se acham cristãs. Mas no momento onde Deus quer forjar algo dentro delas, elas param, travam. Por quê? Porque elas não permitem algo mais profundo da parte do Senhor. Então, na minha caminhada eu tive essa experiência onde muitos anos eu só vivia uma vida com Deus, mas chegou um momento que eu deixei Ele ser o meu tudo. E aí Deus começou a trabalhar dentro de mim. Deus começou a forjar algo dentro de mim. Deus começou a me testar. Se você realmente me ama, Fabiano, vamos ver se você vai aguentar passar por isso. E aí talvez você que está nos assistindo, mas o que é isso? Eu vivi uma vida muito tranquila em Balneário Camboriú. Na casa dos meus pais, tendo tudo o que eu queria, amizades, enfim, tudo que aparentemente um jovem gostaria de ter. E eu saio de Balneário Camboriú, uma cidade de 120 mil habitantes, e vou para uma Belo Horizonte, 2,5 milhões de pessoas. Cultura totalmente diferente, realidades totalmente diferentes. E eu disse, Senhor, eu quero viver o meu chamado. Deus disse, agora eu encontrei alguém que eu posso trabalhar. E ali Deus começou a forjar algo dentro de mim. Que foi o quê? Meu pai me ligava e falava, filho, eu só posso te mandar R$ 400 esse mês. E lá eu não tinha como trabalhar, porque eu tinha o seminário, eu tinha que estudar. Morava num quartinho pequeno, só tinha uma cama e um banheiro. E eu tinha que me virar com aquele valor. E aí Deus começou a trabalhar comigo. E aí, você me quer ou você só quer o que eu posso te dar? E aí eu tinha que me virar, eu tinha que pedir 5 centavos emprestado por um colega de seminário para pegar o ônibus, senão eu tinha que ir a pé, era meia hora andando a pé. Eu tinha que caminhar 5 quilômetros para comprar um miojo que comprava 5 e ganhava 6, porque o dinheiro estava reduzido. E ali Deus começou a trabalhar dentro de mim, estruturas de orgulho, de independência. Então há uma diferença entre nós vivemos uma vida frequentando um culto de domingo e aqueles que abrem o coração e dizem para o Senhor, eu quero viver algo além. E aí Deus começa a trabalhar. Trazendo um paralelo bíblico, quando Deus diz a Abraão, você vai ser pai de multidões. Uau, eu tenho um chamado. Mas o que Deus faz com Abraão? Agora pega o seu único filho, sobe e entrega ele para mim. É meio louco. Como que Deus me chama para ser pai de multidões e meu único filho, ele faz o quê? Me pede. Essa é a clareza de quem tem um chamado. Aqueles que querem viver o Senhor pede algo além, que muitos acham loucura. Mas é isso que Deus quer, trabalhar dentro de nós para nos levar a viver algo sobrenatural nele. E aí eu vivi esse tempo onde o Senhor me forjou. E em 2010, em julho de 2010, o pastor Ezenete, que é líder do Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte e líder também da Estância Paraíso, que é um local em Belo Horizonte que tem vários eventos de cura e de libertação. Ela me convidou para estar ali. E aí eu comecei a servir no ministério, né? E ali foi o início do meu chamado pastoral, porque ali eu comecei a não somente
estar em um ambiente que era 100% um trabalho ministerial, mas como Deus também começou a me forjar no que era servi-lo, né? Então, eu recordo que o meu primeiro trabalho foi dirigir um carro e buscar as pessoas que trabalhavam na estância, na época, os intercessores, quem servia ali, em Belo Horizonte. Cara, é uma cidade que é gigante, né? E ali, na época, eu me perdia, na época não tinha, né, o GPS, o Waze, e aí as pessoas falavam, busca tal coisa. Eu falava, Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço essa cidade. E ali eu comecei a viver experiências, onde Deus foi me dando, né, graça para passar por aqueles momentos, né, servindo, ajudando. E ali eu comecei o meu chamado, servindo. Na época a gente ia para o Ceasa e ali fazia compras, né, da comida para a estância, para os eventos, para os retiros. E a gente ia às 6 da manhã e ficava até 3 horas da tarde. Então, as pessoas olhavam assim, poxa, mas isso é chamado, isso é o propósito de Deus forjar o nosso coração. Então, as pessoas olham para mim hoje e falam assim, você é pastor, você, né, com 32 anos, já cumpre um chamado ministerial de tempo integral, mas não sabe que lá atrás a gente paga um preço, onde a gente abre o coração e deixa Deus trabalhar. Então eu vivi esses 7 anos na Estância Paraíso, né? Onde realmente eu vi Deus quebrando o Fabiano. Se você perguntar para mim hoje, o Fabiano que está na sua frente é o mesmo de 10, 11 anos atrás, eu vou dizer para você, esse nunca mais existiu, porque eu deixei o Senhor forjar, né, no meu coração, quebrar o meu orgulho, quebrar, né, tudo aquilo que eu tinha de ideias e conceitos que era viver a vida com o Senhor. Então, em 2015, o Senhor me chamou para o ministério pastoral, né? Depois de passar por esse processo onde eu fui testado, eu fui provado, as minhas motivações passaram pelo fogo, o Senhor me chamou para ser de tempo integral como um pastor, né? E aí a visão amplia. E aí eu comecei a me dedicar ainda mais a aperfeiçoar o meu propósito, que é levar novos começos, que é trazer cura, restauração, né? E aí, em 2017, a pastora Zenete teve a compreensão de me enviar aqui para o Sul. A minha família é daqui, né? Eu nasci aqui. E estabelecer esse propósito do Senhor nessa terra. E ontem mesmo eu estava no GC de Barra Velha, onde nós iniciamos, e passou um filme na minha cabeça de poder estar nessa terra onde eu nasci e ser um instrumento de bênção nesse lugar. Então, esse é o chamado daqueles que abrem o coração para o Senhor, né? Aqueles que se dedicam a viver não aquilo que a mente, a alma, o desejo, né, humano diz, mas aquilo que o Senhor tem. Que bênção, cara. E como que é o nosso chamado aqui, o nosso propósito aqui é contar testemunho, e o nosso canal é Eu, um Café e um Testemunho, pastor, eu queria que você pudesse abençoar as pessoas que estão em casa com um testemunho, que esse é o nosso propósito, levar o testemunho através de evangelismo, né? Nós descobrimos isso para que através de outras pessoas possa ser edificada. Eu queria muito, muito que se deixasse um testemunho e no final deixasse uma mensagem para as pessoas que Amém. pudesse se alegrar com o testemunho e com a palavra, tá bom? Então, prepara teu café aí, eu tô com o meu, o pastor Fabiano tá com o dele, depois de tantas obras que ele já contou já através disso, né? Só no chamado dele já é um grande testemunho. Então, prepara o café porque é eu, um café e um testemunho com o pastor Fabiano. Amém. Quando você que está nos assistindo compreender que o único caminho é o Senhor, aí tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida vai se cumprir. Eu me recordo que nessa minha transição, aonde eu estava em Balneário Camboriú e eu me mudei para Belo Horizonte, eu estava vivendo uma vida mediana.
como eu disse, só frequentando um culto, tendo uma função dentro da igreja. E aí eu disse, Senhor, será que não existe mais nada? Talvez você que está nos assistindo tenha essa pergunta. Será que viver a vida para o Senhor é só isso? Será que não tem algo a mais? E eu falei, Senhor, precisa haver algo a mais. Precisa ter algo que vai além disso que eu estou vivendo. Só que, Júlia, é interessante porque muitas vezes nós queremos muitas coisas do Senhor, mas nós não estamos dispostos a entregar nada para Ele. Você que está nos assistindo, entenda isso no seu coração hoje. Se eu quero algo de Deus, eu preciso antes entregar algo para Ele. E eu disse, Deus, em 2010, eu vou fazer algo que eu nunca fiz para ter um resultado que eu nunca tive. Eu vou fazer algo que eu nunca imaginei fazer para alcançar algo que eu nunca pensei que eu poderia alcançar. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Se nós fizermos algo para Deus que nós nunca fizemos, nós vamos alcançar algo nele que nós nunca imaginávamos. E eu saí de casa, eu me recordo, 6 horas da manhã, para embarcar em Curitiba para ir para Belo Horizonte. Filho único, nunca tinha vivido longe dos meus pais. Eu peguei a minha mala, eu olhei para minha mãe, ela desabando a chorar. Eu olhei para o meu pai, durão, né? Aí uma lágrima escorreu dos olhos dele. E eu entrei dentro do carro, um casal de amigos me levou até Curitiba. Eu chorei de Balneário Camboriú a Curitiba. E o diabo dizendo assim na minha mente, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E eu dizia, eu vou fazer algo que eu nunca fiz para viver algo que eu nunca vivi em Deus. Porque era loucura. Os meus amigos diziam assim, você não vai aguentar. Poxa, você está saindo daqui e indo para uma terra que você não conhece ninguém para estudar, para ser um seminarista. Você tem tantas coisas para viver aqui. Olha o que você está perdendo. E durante o trajeto inteiro, o meu coração angustiado, o meu coração apertado, o meu coração dizendo assim, o que você está fazendo? E eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui para a República, onde eu fui morar, um quartinho, como eu disse, pequenininho. Eu sentei na cama, eu botei a mão na cabeça. E eu disse assim, eu vou voltar. Não está errado. Não, eu não devia estar fazendo isso. E eu recordo que eram 9 horas da noite. Eu botei a mão na cabeça, eu falei, amanhã eu vou acordar e vou falar que eu quero voltar. Eu me equivoquei, eu digo que eu não me adaptei. Enfim, eu falo alguma coisa. Eu disse assim, eu vou dormir. Eu deitei na cama, 9 horas da noite. Eu dormi 12 horas. E eu recordo que nesse quartinho tinha uma janela e não tinha cortina. E quando eu olhei para a janela, eu vi a luz do sol e eu peguei o celular e falei, uau, eu dormi 12 horas. E eu sentei na cama de novo. Quando eu sentei na cama, eu disse assim, eu vou ficar aqui é o meu lugar. O Espírito Santo de Deus me selou naquela noite. E eu me posicionei, disse, aqui é o tempo novo de Deus para a minha vida. E ali eu comecei a lutar, porque eu disse para o Senhor, eu quero viver algo novo, mas para que eu possa viver esse algo novo, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. E aí, desde então eu posso dizer que a minha história, o meu rumo ministerial, enfim, toda a minha vida. Hoje eu olho para trás e eu vejo um Fabiano que passou por luta, sim, perdeu um pouquinho de cabelo,
pouquinho não, bastante cabelo, que amadureceu em muitas áreas, mas valeu a pena. Quem vive um chamado, quem vive a vida com o Senhor, olha para trás e diz assim: por mais que tenha dores, por mais que tenha lutas, por mais que tenha tantas e tantas dificuldades, valeu a pena. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena passar por momentos de dor por amor àquilo que Ele sonhou para a nossa vida. E olhar para trás é entender, nesse momento onde eu abri mão de uma zona de conforto. O Senhor está pedindo zonas de conforto para aqueles que estão nos assistindo. Porque não há como viver algo novo em Deus se eu não sair da zona de conforto. Não há como eu sair da mesmice se eu não falar: Senhor, eu entrego esse lugar onde eu confio na minha própria força, onde eu detenho o domínio de tudo. Eu me lanço no teu querer, no novo do Senhor para a minha vida. E o maior testemunho da minha história é esse, aonde eu me lancei em algo que eu não sabia como seria, aonde eu não sabia o que estava por vir, mas eu disse: eu vou andar sobre as águas. Eu vou me lançar nesse amor de um pai que me chamou. Então, a minha vida foi transformada nesse tempo, aonde eu abri mão de tudo e disse para o Senhor: Senhor, trabalhe em mim. Eu quero o Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou. Então, você que está nos assistindo, eu quero deixar isso ao seu coração. Saia de toda a zona de conforto. Não é fácil, né, Júlio? Não. Entregar não é fácil. Mas na história de todos aqueles que marcaram a sua vida por amor ao Senhor, teve um momento crucial, que foi o momento da entrega. Aonde aquilo que eu me apoiava, eu solto e eu digo: Senhor, agora é o Senhor. E isso talvez é um emprego, talvez é um dinheiro guardado, é o que eu construí, é o que eu sei, é o que eu posso. Tudo isso são muletas, e os momentos onde a gente se apega a isso e faz disso nosso Deus. Não é fácil, mas vale a pena. Glória a Deus. Pastor Fabiano, então, só para encerrar nosso podcast maravilhoso aqui, uma mensagem para as pessoas aí, rapidinho, um verso que você gosta para edificar as pessoas aí. Aquilo que nos move é aquilo que está dentro de nós, né? E uma palavra que ela sempre salta ao meu coração, ela abre a nossa visão e nos traz a grandeza do nosso Deus, né? Aquilo que Ele pode, Ele quer fazer, operar em nós. E aquilo que nós precisamos ter de clareza é aquilo que está em Lucas capítulo 1, verso de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus, que bênção, cara. Para Deus nada é impossível. Você que talvez desistiu do seu chamado, do seu propósito, saiba que para Deus nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas na vida daqueles que querem viver o chamado. Glória a Deus. Pessoal, que testemunho maravilhoso. Estou muito contente de receber nosso pastor Fabiano aqui. É uma honra. Se o testemunho do pastor Fabiano te edificou, compartilha, deixa o amém, tá bom? E não se esqueça, você é um testemunho, tá bom? Fica com Deus, pastor Fabiano. Um prazer te receber aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite.